Shalom a todos, uma boa noite. Estamos entrando ao vivo, e queremos, já dentro de poucos minutos, começar a relatar sobre o assunto que é de suma importância, que é a respeito de onde nasceram os seguidores de Yahushua e seus ensinamentos. Tenho certeza que o que nós vamos falar aqui hoje é de suma importância àqueles que estiverem interessados a ouvir a palavra, e saber desse segmento que está na internet e está confrontando muitas verdades e realidades da escritura original, que é a Torá e a Tanakh, porque tudo inicia-se com a Torá e a Tanakh. Se nós não temos a primeira história, não podemos falar nem de nós mesmos, E por isso que é importante as pessoas que estão chegando a algum tipo de conhecimento pela internet, de realmente ter saído da sua religião ou da sua igreja, porque tem alguma coisa a ver de erros que estão sendo escondidos e estão continuamente sendo ensinados, pelas igrejas, pelas eclésias, pelas religiões e pelos segmentos, de algumas sinagogas messiânicas e dos chamados seguidores de Yahushua da internet, Eu sei que já tem até igrejas de segmento de Yahushua. Então muitos desses seguidores, muitos que estão chegando ao contato desses seguidores, estão saindo de um buraco e entrando numa cratera. O que quer dizer isso? Saindo de uma religião e entrando numa religião interneteira. Eu posso dizer assim, Nós que trabalhamos com traduções, com o Ivirite, o hebraico, com o aramite, que você conhece de aramaico, e com algo do grego e do latim, e com etimologias das palavras, nós temos provas suficientes para mostrar, ao público que infelizmente os ensinamentos a respeito do Messias de Novo Testamento, da cruz, do madeiro, como queiram falar, é uma falsificação. Então tem muitas pessoas que têm aderido a alguma verdade, por esse grupo chamado seguidor de Yahushua na internet, mas ainda estão dando murro em ponta de faca. Como assim? Estão trocando nomes. É isso. Quer dizer, não adianta em uma história que está relatadamente ao público, ou escrita em Bíblias, falsificada, que é o Novo Testamento, e as pessoas saírem da igreja, trocarem o nome de Jesus por Yahushua e continuar com os mesmos ensinamentos, Os seguidores de Yahushua continuam com os mesmos ensinamentos, alguns pontos, coisas poucas mudando, mas continuam, só quiseram trocar nomes. Bem, de imediato eu quero mandar a Shalom ao Dindo Vieri, a Tatiana, que também está conosco, um abraço, ao Ricardo Ferraz, a Eunice Coutinho, que também está nos ouvindo aí. E com certeza vocês que estão na minha página de Face, vocês vão ver que o Face não relata nada, do que não seja a respeito da palavra, das traduções, dos erros, das falsificações de ensinamentos que as religiões estão assim ensinando. Vamos falar só da nossa, quer dizer, do povo brasileiro, eu falo. As religiões que eu falo é a protestante
né? Seja do fogo, do gelo, do iceberg, do pentecostal, do cajado, aqui existir por aí, na face da terra, nos 4 pontos do Brasil, ou fora dele. E a Igreja Católica Romana, não é? Então todos afirmam que tem um Messias, os judeus messiânicos, todos afirmam que tem um Messias Salvador, e que se não tivesse Messias Salvador, a Escritura não vale, a Escritura não tem fortalecimento, né? Que a Escritura não é verdadeira, e isso é uma mentira. Mas nós estamos aqui para falar, não é? Nesse momento gratificante, essa oportunidade que o Eterno nos concede, né, de falarmos, de que esses seguidores de Al-Rushd, de onde eles vieram, como começou esse segmento, não é? Por onde é que as pessoas ficam aprendendo desses seguidores de Al-Rushd, não é? Esses cidadãos, né, pegaram o nosso vídeo, um vídeo antigo de 2005, onde nós estávamos iniciando, porque eu nunca fiz parte de grupo nenhum até hoje. Até para fazer debates, as coisas, fazer parte de grupo A, grupo B, grupo C, eu não faço parte disso. O meu trabalho é com as escrituras, é com as traduções, não é? E com algo do nosso cotidiano por fora. Então eu deixo bem claro que aquele primeiro vídeo com o programa de Aldo Vilela, que eu estava de camisa amarelinha, né? E depois na camisa vinho, no programa Conversa na Madrugada com Aldo Vilela, que foi em 2005, foi um início. E eu tinha que ir devagar nos assuntos, porque as provas nós já tínhamos, relatando que o Novo Testamento e esse Messias de Novo Testamento é uma mentira. Agora eu tinha que ir devagar para que as portas, vamos dizer assim, da TV Jornal em Pernambuco, não se fechasse. E foi o que aconteceu. Eu tinha que ir devagar, e ali eu não poderia jamais dizer todos os relatos numa única programação. Não é à toa que a partir de 2005 a 2014 nós voltamos 12 vezes com o Aldo Vilela, ainda com o programa com o título Conversa na Madrugada pela TV Jornal, e depois com o Ponto Final, que era o outro título, a mesma programação com outro título. E em 2014 encerrou-se o programa com Aldo Vilela, que era nas madrugadas em Pernambuco, em Recife. Então eu quero deixar bem claro, a essas pessoas que estão aí, a partir daquele vídeo, começaram só a idolatrar aquele vídeo, começaram só a fortalecer o Novo Testamento a partir desse vídeo antigo nosso, e afirmar e até confirmar com as pessoas na internet que eu fazia parte de grupo A, B, C ou D. E isso é uma mentira, que até hoje eu não faço parte de grupo nenhum. Então é importante, nós termos, e vocês, telespectadores que estão me ouvindo agora e me vendo, essa afirmação minha pessoal, tá? E muitos desses cidadãos que saíram das igrejas e estão seguindo o Messias e Al-Rushd, estão relatando que eu era seguidor de Al-Rushd, fazia grupos dele, que eu fui batizado lá no Rio de Janeiro por eles, entendeu? E que isso é uma grande mentira. Eu quero relatar, veja, há mais de 10 anos, eu creio que mais ou menos há mais de 12 a 13 anos, após aquele meu vídeo, foi elaborado, já estava em elaboração, mas foi ainda elaborado muito mais esse site, que é um site chamado Antares, entendeu? E esse site chamado Antares, ele fala e explica às pessoas, sobre esse assunto de Messias e Al-Rushd. E o responsável desse site é um cidadão chamado Carlão, que tem o nome por Carlão, que mora no Rio de Janeiro, que tem um nome inventado do hebraico chamado Uzulial. Eu conheci até esta pessoa pessoalmente. É uma pessoa até boa, para início de conversa.
É uma pessoa que estava batizando, queria imergir, fazer batismo, não é? E muitas pessoas que estavam se identificando os erros do cristianismo e mostrando Yahushua Salvador. E a função desse cidadão, com muitos que estão com ele, é realizar batismos, imersões, entregar estudos do site Antares, tá? O título do site, né, para que vocês não saibam, é o Yahushua, né, .antares.com.br, aonde eles fazem os ensinamentos, né, só com trocas de nomes, trocam trindade por triunidade, relatam que as pessoas não é para estar em um templo denominacional, tá certo? Relatam que dízimo é uma falsificação, isso está correto, mas continuam na história central do Novo Testamento, que é a base do cristianismo, que é a salvação em Jesus Cristo. Então, quando essa base cai por terra, quando essa base ela é abalada, então todas as demais coisas cairão com ele, ou cairão com ela. Isso é de suma importância de saber, né, que quando naquele primeiro vídeo, voltando um pouco, o vídeo antigo de 2005 nosso com Aldo Vilela, nós só relatamos de nomes e algumas coisas de ídolos. Não entrei diretamente em história, em traduções fortemente das passagens, não é? E na história. Então, com o decorrer dos anos, 2007, 2008, 2009, 2010, a gente começou a falar isso. Então, eu nunca fui seguidor de Yahushua, eu estava em grupo de Antares e seguidor de Yahushua. Entendeu? Então, eu quero deixar bem claro que esse cidadão com a sua cúpula, né, eles já vieram, esse Usulial, esse Carlão do Rio de Janeiro, que é o responsável do site Antares, tá entendendo? Ele não se identifica, mas ele é o responsável, entendeu? Que ele já veio esses ensinamentos para ele e para as pessoas que estão sem saber se é verdade ou não o segmento de Yahushua do Novo Testamento cristão judaizante, né? Como se fosse um judeu messiânico, não é? Então esse cidadão já aprendeu, muita gente não sabe disso, eu vou mostrar e revelar isso aqui agora ao vivo e a cores em HD para todos vocês, de um cidadão que se passa, entendeu, por Koranu, com este nome, é um cidadão que mora lá em Al-Rushalan, em Jerusalém, e se passa como se fosse um Yahudim, um judeu, e não é, é um tiberiano que está se passando por judeu, por Yahudim, e que diz que tem toda a verdade nas mãos, e enganou por um bom tempo esse Usulial, que é o responsável desses sites Antares, tá entendendo? E de muitos faces de seus que estão na sua cúpula, não é? Elaborando faces, gravando vídeos, abrindo blogs, e as pessoas caindo como um pato morto, não é? Nesses ensinamentos só de troca de nome. E aí esse cidadão Zulial aprendeu desse Koranu, que é uma farsa, é uma farsa, né? Escritural, é uma farsa de ensinamento. Esse Koranu, ele é um tiberiano, e aonde começou a ensinar muitas palavras dizendo que é hebraico antigo, que não existe no hebraico, não é? Que eu tenho certeza que quem está me assistindo agora, entendeu? Vai ficar sabendo muito mais, né? E sabe que no hebraico não existe essas palavras Yal-Rusholeim, que é saudação, como paz, não existe, porque paz já é um ídolo. Não existe essa palavra, né? Oholial, não existe no hebraico. Não existe essa palavra Ul existe na questão semítica, mas não é a palavra antiga para se referir a Yahweh, ao Eterno, que é verdadeiro, ao Tetagrama, que é verdadeiro, ao Altíssimo, Yahweh. Não é a palavra antiga Gaborá e nem Adir. Ul ainda faz parte das vogais semíticas. Ul
Al, Il, Ol e El é a última vogal, como muitos usam, né? Elohim, né? El Shaddai, né? No cristianismo, nas igrejas e em algumas sinagogas. Então muitas palavras que estão aí, né, usada e sendo usada até em escritura em PDF pelos seguidores de Al-Rushwa, está totalmente sem base escritural, tá certo? Até o mesmo nome Al-Rushwa está errado porque não contém ditongo no hebraico. A pronúncia do nome, existe um ditongo em audição, em ouvir, mas não em escrita, porque no hebraico não existe, né? Não existe ditongo, enquanto de ditongo são duas vogais, a O, tá certo? Então esse Kohanu foi que começou há 15 anos atrás a usar a internet e começar a elaborar uma igreja, uma eclésia virtual, pedindo dízimo, né? Pedindo uma série de coisas que as igrejas também fazem. E aí esse cidadão Uzurial, com outro cidadão que é lá de Brasília, tá certo? Que faz parte até da polícia militar, ou é do exército, se eu não estou enganado, chamado Major Antônio, que tinha um nome também titulado como, se eu não me engano, passou agora da minha memória o nome dele, que era um título, né? E eles dois foi que começaram a avançar e a divulgar essa questão de Al-Rushwa, tá entendendo? E aí depois de um tempo eles se dividiram do Kohanu. Vejam bem, começou a divisão dos Al-Rushwas, iguais igrejas, Assembleia de Deus, Assembleia de Deus do Pentecostal do Morro, Assembleia de Deus do Pentecostal da Descida, da BR, vocês sabem como é que é, né? Aquelas divisões. Então esses cidadãos se dividiram do Kohanu, né? Do chamado Kohanu, que não é Yahudim, é um tiberiano e se chama Filimino Nagado. É o nome desse cidadão que está se passando por judeu, que mora lá em Al-Rushalan e que trouxe essa ideologia dos seguidores de Al-Rushwa. E que aqui no Brasil, muitos que não gostam de estudar, né? O brasileiro já tem aquela cisma que não gosta de aprender, não gosta de estudar, não é? Não gosta de saber da realidade escritural, gosta de receber tudo prontinho, não gosta de pesquisar, não é? E aí entram nessa de seguimento de Al-Rushwa, e Al-Rushwa é o Messias, só trocando o nome, só metendo o pau no nome Jesus, na nomenclatura Jesus, mas continuando no mesmo erro histórico, no mesmo erro de tradução, no mesmo erro, né, dessa ideologia, que infelizmente, eu posso dizer infelizmente por quê? Porque muito do nosso povo, de pessoas, né, de amigos de trabalho, amigos de tempos antigos, amigos atuais, familiares, continuam nessa falsificação do cristianismo, porque o cristianismo foi uma divisão do catolicismo, né? É uma filiação do catolicismo romano. O cristianismo em si protestante só existiu ou só existe por causa da Igreja Católica Romana. Se não fosse a Igreja Católica Romana, não existia o protestantismo, porque aqueles que inventaram o cristianismo protestante foram ex-dissidentes da Igreja Católica. Aqueles que inventaram, não é, o pentecostalismo, hoje existente aí nas igrejas pentecostais, Assembleia de Deus e suas filiais e as suas divisões e etc., foram dois ex-batistas, anabatistas, que lançaram a Assembleia de Deus, o pentecostalismo, que vocês já conhecem, que é o pentecostalismo do retetel, do se espalhar para trás, cara abaixou, supre a núvia, e vocês sabem desse retetel, dessa falsificação e dessa mentira por completo, e muitos já saíram disso, louvado seja Yahweh, e muitos ainda precisam entender, tá certo? Que isso aí não complementa a veracidade histórica do Antigo Testamento. Então, meus amados, esses dois cidadãos, o Major Antônio, não é?
e o Carlão, que é o Uso Leal, que lançaram o tal do site Antares. E começaram as pessoas a entrar e receber grátis os seus estudos, que está lá, quem quiser estudo grátis, que não paga nada, você vai lá, entra no site, dá de graça o que recebeste de graça. De graça eu não quero nada, porque graça é um ídolo, as 3 graças, tá certo? E tudo que nós temos hoje, nós buscamos, nós viajamos, nós gastamos, nós nos identificamos, participamos de palestras, né? E nada foi grátis, nada foi de graça, tá? Então quem quer as coisas grátis, aí entra lá no site Antares, aí vai ver lá, trocaram trindade por triunidade. Nas escrituras, na Torá e na Tanakh, não fala nem de trindade e muito mal de triunidade. O que eu estou relatando do que os seguidores de Yahushua creem, né? O que esses cidadãos ensinam e que muitos estão comendo, não é? Pelo Espírito, pelo Ruha, como eles chamam. O Ruha Rodishu, que não existe. Ruha é vento, sopro no hebraico antigo. E Rai é vida, então é o Ruha Rai, é o fôlego de vida que entrou em mim e você, não foi espírito. Espírito é negócio de macumbeiro, de feiticeiro e de invenção romana. Não existe espírito, é o fôlego de vida que está em mim e em você. Aminã? É importante vocês saberem isso para que vocês realmente passem o antivírus, vocês que são seguidores de Yahushua, né? Vocês também, pessoas que ainda seguem a Jesus, não é? Pessoas que seguem a Yeshua, estão no mesmo barco, entendeu? Então, como o assunto hoje é falar desses seguidores, eu vou avante relatando. Então esses cidadãos começaram a expandir na internet, e Yahushua, o Salvador, Jesus é uma mentira. Começaram a mostrar a verdade do nome Jesus, que é uma falsificação, não é? Que realmente Sus no hebraico é cavalo. Não importa se é feito no hebraico com Samek, 2 Samek, ou com um Sim, para dar S, 2 S, não importa, Sus é cavalo, tá certo? No hebraico, Sus é cavalo, pode vir com Sim, a letra hebraica, o Sim, ou pode vir com Samek, é cavalo. Então, meus amados, prestem bem atenção. Esse segmento de Yahushua fala de trindade. Eu falei, não existe trindade nem triunidade, porque a escritura, a Torá e a Tanakh só fala de um, e esse um é Yahweh, é o eterno, é o altíssimo, todo-poderoso, é o grande, né? O que fez todas as coisas. Não é criador não, tá? Porque a palavra criador, eu deixo para vocês aqui, criador significa criador. Quando você ora, eu vou orar ao Criador, você está pedindo para criar dor em você? Você está pedindo para criar alguma dor em você? E você quer alguma dor? Quer se submeter-se a alguma dor, alguma doença? Então continue clamando por Criador. A palavra não é Criador, é o bom feitor, o Altíssimo, Todo-Poderoso, e automaticamente falar o seu nome, que é Yahweh, o nome limpo, o nome inefável, o nome do Todo-Poderoso. Então é isso que nós temos que dar entendimento. Então essa facção do segmento dos seguidores, né, de Yahushua, né, possa dar entendimento a muitos, entendeu? Que vocês vão encontrar na internet. Ah, eu sou seguidor de Yahushua porque tudo que a igreja cristã, seja católica ou protestante, usa, tudo o que eles usam, tá certo? Tudo que eles usam está igual à igreja cristã. Ah, se não aceitar Jesus vai para o inferno. Ah, se não aceitar Yahushua vai para o inferno. Ah, se você não se libertar, o Satanás vai te pegar. Satanás não existe, meus amados. Satanás, capeta, Lucifer, diabo, isso é tudo uma invenção. Depois em outro comentário nós vamos falar sobre isso. Mas o relato aqui hoje é os seguidores de Yahushua. Então eles creem que o Espírito, o Ruha Rodishua, como eles chamam, é o que está guiando hoje. A Torá e a Tanakh afirmam que ali no Novo Testamento
Não pode existir, não existe, não adianta botar qualquer nomenclatura, qualquer nome existente em hebraico, português, americano, de qualquer nação, ali na história do Novo Testamento. Porque aquele chamado Messias ali, que a palavra é ungido, ali no Novo Testamento, ele não é o complemento, não é a verdade da Torá e da Tanakh, que vocês conheceram por Antigo Testamento. Nada se cumpriu naquele personagem do Novo Testamento. E os seguidores de Yahushua afirmam: Yahushua morreu ali e ressuscitou. Nenhum Yahushua morreu ali e ressuscitou. Não existe nenhum Yahushua que morreu ali e ressuscitou. Essa história é uma invenção, é uma fictícia, elaborado por Roma. Tá certo? E de onde veio essa história de Messias, que os seguidores de Yahushua, diz que é Yahushua ali, veio de uma facção, os essênicos, os zelotas, no tempo de Herodes e de Pilatos, que era um homem que casou-se, que teve um filho, não é? E que não foi crucificado. Era dono de terra, era um homem sábio, mas não era um ungido do Eterno, um separado do Eterno, que fazia parte como os profetas da Torá e da Tanakh, do Antigo Testamento. E aí eles, quando este homem morreu, elaboraram o Iesu, depois o Jesus e depois o Jesus, que hoje os testemunhas de Yahushua dizem que é Yahushua, e ali não existe nenhum Yahushua. É importante vocês entenderem isso, não é? E terem esse relato, não é? Esse relato para ter um entendimento, entendeu? Isso é muito importante de que vocês possam entender. Então os Saitantares, que é os seguidores de Yahushua, começam a falar e dizer que eu era dos seguidores, era seguidor deles, que eu, né, virei judeu porque eu deixei Yahushua, entendeu? Porque eu estava fiquei transtornado com a situação, né, de alguma situação de vida, deixei Yahushua. Não tem nada a ver de deixar Yahushua. Eu deixei Jesus porque eu sei que Jesus é uma mentira. Eu sei que o nome Jesus é mentira e que o relato do Messias, personagem do Novo Testamento, é mentira. Então as Escrituras afirmam, né, que nada se cumpriu, entendeu? Nada se cumpriu no Messias. Vamos lá. A Escritura afirma que com a vinda do Messias, do último ungido, que a Torá e a Tanakh fala, o rio Nilo secaria. Os seguidores de Yahushua dizem que é Yahushua que está ali. O de Jesus diz que é Jesus. O de Yeshua diz que é Yeshua. Vamos lá. A Escritura afirma que o rio Nilo secaria. O rio Nilo secou. A Escritura afirma com a vinda do último ungido, do Mashiach, as tribos seriam reunidas. Que tribos foram essas? As 12 tribos, que só se tem o conteúdo da tribo de Arudá e a tribo de Levi, mas as outras tribos estão espalhadas, misturadas, fora de Al-Rushalan, de Jerusalém. Então não se cumpriu. O último ungido, a Escritura diz que a alimentação seria uma alimentação natural, saudável, tá certo? E nada se cumpriu, porque o povo está morrendo por onde? Pela boca, comendo tudo que é gordura, tudo que não presta. Mas lá o relato, quem segue Yahushua, ou quem segue Jesus no Novo Testamento, ou Yeshua, diz: comei de tudo, tudo foi purificado, porque não é o que entra que contamina, é o que sai. O que é isso, meus irmãos? Que idolatria, que desacato ao Eterno, tá certo? O que você come é o que vai dar a sua velhice amanhã. Se você não tiver um organismo satisfatório da sua alimentação durante uma juventude, durante uma área adolescente, jovem, adulto, quando vai vir a velhice, vai ser todo o relato daquilo que você comeu por todo o tempo. Aí vai vir doenças,
aí vai vir, né? Vai vir uma série de bagaceira no organismo do ser humano, não é porque ele está ficando velho, não, é por causa da má alimentação. E que o povo está lá dentro da Escritura dizendo, comei de tudo. E o povo está morrendo por onde? Pela boca. Cumpriu-se no último ungido? Não. Não cumpriu. Certo? O que é que a Escritura relata mais sobre o último ungido? Ele tem que vir da tribo de Arudá. O ungido original, que a Torá e a Tanakh afirma, ele tem que vir da tribo de Arudá, de relação sexual, que todo mundo sabe o que é, de um relacionamento sexual, homem para com a mulher. O ungido tem que nascer da mulher, mas a Escritura diz que ele vem do pai. Quem é o pai? É o homem que vai, né, se relacionar com a mulher, certo? Para ter esta criança. E os seguidores de Yahu dizem que é Yahushua. E diz lá, olha, porque o menino nasceu, lá no livro de Yoshiyahu, né? O menino nasceu, o filho se nos deu, o governo estava sobre o seu ombro, e ele seria chamado maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Esse é Jesus, esse é Yahushua, esse é Yeshua. Aonde, irmãos? Que nos relatos ali no capítulo 9 do popular Isaías, do Papa, Yoshiyahu ou Yahushua, certo? O nome do profeta original. Entendeu? Isso é importante saber, porque está lá no relato. E nós não temos que crer numa coisa por fé, não, por certeza, não. Nós temos que crer pela escrita, pela história. E muita gente não gosta de ler isso. Ouve aqui, ouve aqui, ouve aqui, ouve ali, sai passando de todo jeito e não vai buscar conhecimento. Na sua Bíblia aí, se você tiver uma Bíblia aí, abre aí. Se você ler o capítulo 8, capítulo 9 e o 10, você vai ver que foi ungido de época. O menino nos nasceu. O testemunho de Yahushua diz que é Yahushua. O de Yeshua diz que é Yeshua. E o de Jesus diz que é Jesus. E eu estou dizendo que não é nenhum dos três. Porque ali esse ungido que fala que nasceu, a palavra nasceu, é presente. Na época ele nasceu, meu querido, minha querida. E esse presente ali foi presente ungido. E esse ungido foi Ezequiel, sabe quem é? O popular Ezequias do Papa. O filho de Arroz, sabe quem é Arroz? Acais. Ele nasceu ali, sabe para quê? Como ungido. Para libertar o povo dos assírios que queriam invadir Jerusalém. Está lá na história, leia na sua Bíblia, mesmo paganizada, na Bíblia de João Ferreira de Almeida, leia o capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9, você vai ver, não tem nada a ver de Messias de Madeira, de Novo Testamento, é uma pura mentira, tá certo? Eu uso o termo emuná, eu tenho certeza pela história, pelos fatos, pela arqueologia, e não fé. Fé é um ídolo, fé vem de fidelis, é um ídolo. Eu não uso a palavra fé, eu ensino a etimologia das palavras e falo isso. Então eu tenho emuná na arqueologia e na escritura, na Torá e na Tanakh, que é o início de tudo. E a história de Jesus e Yahushua e Yeshua não afirma a Torá e a Tanakh, são duas histórias diferentes. Aí eu pergunto a você, seguidor de Yahushua, você do site Antares, né? Vocês têm que estudar. Seguidores de Yeshua, seguidores de Jesus, vocês têm que estudar, ir para a escritura, para os relatos em hebraico, ter as traduções corretas. Entendeu? Olha aqui, eu tenho uma escritura aqui, ó, em hebraico para o português. E eu vou ler para vocês. O que é que está escrito lá em Isaías, no capítulo 9, que dizem todos os seguidores de Messias que ali o menino tinha que nascer de uma virgem, né? E não é a virgem, tá certo? Porque ali nos relatos, no hebraico, a palavra não é betulá, que significa virgem, tá certo? A palavra é alma. O que é alma? É uma moça, é uma donzela, é o que? É uma mulher jovem. É como hoje uma moça, uma menina de 16 anos, 15 anos, que já é mulher. É uma mulher jovem, não é virgem. Então cai por terra os seguidores de Yahushua, de Yeshua e de Jesus. Porque o relato ali na Tanakh, pelo profeta Yoshiyahu, que é Isaías, entendeu? Está relatando de uma mulher alma, uma donzela, uma mulher, né? Uma mulher jovem. E era a mulher de Acais, de Arroz.
que iria ter Ezequias, que é o ungido que está sendo falado ali, né, no capítulo 9 de Isaías, de Yoshiarro. Então não existe mulher virgem ali. Tá certo, amado? O Novo Testamento é uma fabricação romana, caneta dos padres. Vamos lá, para ver aqui, eu vou ler aqui para vocês aqui no português, para vocês verem como é que está escrito. Tá certo? Capítulo 9 e versículo 6 e diante. Olha só, vou ler para vocês aqui, ó. Vou ler do versículo 4 em diante. Pois embora todas as batalhas tumultuosas, travadas entre rugidos, e deixassem as roupas cobertas de sangue, que era de quem? De Senaqueribe, tornou-se uma labareda que foi consumida pelo fogo. Pois nasceu entre nós uma criança, um filho de Arraias, da dinastia de Davi. Nos foi dado, e sobre seus ombros estará a autoridade. Por isso, eu vou mostrar a vocês, que seria a autoridade maravilhosa, conselheira, o Todo-Poderoso, o Pai Eterno. Acunhou a Ezequiarro, o popular Ezequias, o filho de Acais, de Sad Shalom, do príncipe da tranquilidade, que chamam da paz, para consolidar seu governo e para que sob o trono de Davi e seu reinado não cesse jamais de haver tranquilidade, que chamam de paz erroneamente, que será estabelecida e mantida através da justiça e retidão, desde agora e para todo sempre. O zelo do Eterno dos Exércitos há de tornar isto realidade. É o que está escrito aqui numa escritura, olha, traduzida para o português do hebraico. Está entendendo? Não se pode de maneira nenhuma dizer que ali a mulher é virgem e que aquele ungido ali é Jesus, Yeshua e Yahushua. Caiu por terra, é Ezequiarro. Vocês têm que entender isso. Outra coisa, o ungido tem que vir da tribo de Arudá, pelo pai, pelo amor entre o pai e a mulher, o homem e a mulher, da descendência do pai. E Jesus não é da descendência, nem Yeshua, nem esse Yahushua, dos seguidores de Yahushua, que eles querem botar essa nomenclatura ali de todo jeito no Novo Testamento. Nasceu da tribo de Davi. Entendeu? Então caiu por terra. Outra coisa muito importante que eu deixo aqui para vocês que estão nos ouvindo e nos assistindo agora, é que para vir o último ungido tem que vir da tribo. Se fosse Jesus, Yeshua ou Yahushua, o Espírito que chamam de santo tinha que ter tribo, e o Eterno ter tribo. Aí eu pergunto, o Espírito que é chamado de santo e o Eterno tem tribo? Qual é a tribo do Eterno? Não existe. Não existe tribo do Eterno. Existe a tribo dos Yahudins, 12 delas, e que o último ungido viria e virá da tribo de Yahudá, da descendência de Davi. Como é que Jesus e Yeshua, entendeu? Jesus e Yeshua, ou Jesus, veio da tribo. Tá lá, meu irmão, tá relatado, vai lá. Juscelino tá ao vivo aí, né? Um abraço para você, meu amado. Você tem que ler, estudar a Escritura. Não é fechar, confeccionar o que a Igreja Batista, a Assembleia, o Novo Testamento cristão ensina a você. Você tem que ir para os relatos históricos, para a antiguidade, e não só ouvir e proclamar, não. Tem que buscar, tem que ser um detetive, entendeu? Como eu sou, tem que ser um detetive. Então não relata, então não existe tribo, tá certo? Nem espírito tem tribo e nem o Eterno tem tribo. Então esse espírito aí, pelo cristianismo, pela história cristã, gosta de engravidar meninas virgens, não é? Gosta de engravidar muitas meninas virgens. Mas gosta mesmo. Cuidado, viu, vocês que têm suas filhas
novinhas aí que estão virgens, cuidado com esse espírito, porque de santo ele não tem nada. É uma mentira romana, caneta, olha, caneta romana. Vão ler a escritura, vão buscar conhecimento nisso que eu estou dizendo. Entendeu? Está aqui na escritura hebraica. Tá certo? Está nos relatos históricos do povo Yahudi, do povo hebreu, do povo que você conheceu por judeu. Ninguém aqui está virando judeu, não. Os relatos vêm dos Yahudins, dos judeus. A história do grande e eterno, do bom feitor, vem dos judeus. Entendeu? Vem da Torá, vem da Tanakh, do Altíssimo. Não vem de cristianismo, não. Cristianismo é uma falsificação. Né? O cristianismo é uma falsificação. Tá certo? Outra coisa muito importante, a genealogia ali, os testemunhos de Yahusha, a genealogia de Mateus, está lá Yahusha. Aos seguidores de Yeshua diz, está lá Yeshua. Aos seguidores de Jesus, está lá Jesus. Vai lá, pega a sua escritura, a sua Bíblia, do Novo Testamento lá, do cristianismo. No capítulo 1, versículo 12, o que é que está escrito lá? No tempo lá da Babilônia, tudo. Tem um tal de Jeconias, né? Que gerou Salatiel, que Salatiel gerou Zorobabel. Está lá, né? Está lá na sua escritura. Abre aí, capítulo 1, versículo 12, do popular Mateus, do Papa. Está lá, no livro de Maniarro. Essa genealogia aí não é verdadeira de Mateus, não é os escritos originais, não. Está fora. Eu só vou dizer, das 55 mil erros que está na Bíblia e o Novo Testamento, tá certo? Eu estou te dizendo alguns. Esse é um deles. Aí todos estão relatados no capítulo 1 de Mateus, no versículo 12, que Jeconias foi um rei. Que Jeconias se sentou, não foi isso? Na tribo, né? Faz parte da tribo de Arudai, que se sentou do reino de Davi, veio do reinado de Davi. Está lá todos aqueles escritos ali que fazem parte para gerar o tal ungido, o tal Messias, Jesus, Yeshua e Yahushua. Não é isso? Está lá no capítulo 1, não tá? Aí você pega a sua Bíblia lá e vai lá para o livro de Irmiarro, Jeremias, capítulo 22, versículo 28 a 30, e leia lá que o Eterno cortou os laços de Jeconias, vaso quebrado, que nem ele e a sua descendência dos seus filhos reinariam, se sentariam no trono de Davi, seriam descendentes, foram reis. Está lá escrito, leia lá. Eu estou provando a você pela escritura, não é o que eu quero não, nem o que eu acho, porque na escritura não existe se possível, talvez, eu penso ou eu acho. Na escritura é sim ou não, e eu estou indo pela escritura. Eu não estou indo por religião, porque eu não sou religioso. Entendeu? Está entendendo? Eu não sou religioso. Quem estuda as escrituras, quem conhece a Torá e Tanakh, não é religioso. Ah, mas quem segue Torá e Tanakh é judeu, sim. Claro, louvado seja o Eterno por isso. Foi o primeiro povo que para passar os ensinamentos para o segundo povo, que somos nós. E aí, os ensinamentos vêm da onde? Vem do seu pastor? Vem do Brasil? Vem da África? Vem lá dos Estados Unidos, da França, da Itália, da Espanha? Vem do aramaico, Os ensinamentos reais vem do aramaico? Vem do grego? Ou vem do hebraico? Do ivrite? Quem não sabe, entendeu? Tá certo? Só não sabe, ivrite é a palavra hebraica para o hebraico. Tem pessoas que não sabem nem o que é isso. Tá certo? Eu estou dizendo isso para vocês. É importante vocês, entendeu? Entender de que toda a base do cristianismo é salvação. Vocês olharam lá na Bíblia de vocês, Jeconias morreu, o nome dele é Coniarro, está no hebraico, Coniarro é o nome de Jeconias. Em algumas Bíblias está Jeoaquim, em outras está Conias, no português, né? Jeconias, Conias ou Jeoaquim.
Veja o que os padres, os tradutores, os copistas fizeram para confundir a cabeça do povo evangélico, protestante, católico e por aí se vai o trem. Veja aí a confusão. Mas é Coniar o nome dele, é lá o Jeconias, tá certo? Ou Conias, como estiver lá na sua Bíblia, tá certo? Ele foi, ó, tirado. O que é que ele está fazendo ali na genealogia, ali no capítulo 1 de Manial, de Mateus? Do Novo Testamento cristão. O que é que ele está fazendo ali? Hein? Aí eu pergunto a você, o que é que você pode me dizer isso? Ah, foi um erro de caneta. Foi um erro de caneta? Será que foi um erro de caneta mesmo? Ah, eles ficaram desapercebidos. Ah, não, que vale a fé em Jesus. É isso que vocês querem dizer? Aí eu pergunto agora, o que é que você tem medo de ser salvo? Você quer ser salvo para quê? Por que você quer ser salvo? Eu quero saber o significado da palavra salvação. Salvação. Quer ser salvo de quê? De quê? O que é que nós precisamos ser salvos? Ah, medo do inferno e medo de Satanás. Não existe outra coisa. E se eu provar a vocês que Satanás e inferno é uma mitologia? Eu vou falar no próximo estudo sobre isso. É outra coisa que os seguidores de Al-Rush ensinam. É a doutrina do medo. Olha, aceita Jesus, aceite Yeshua, aceite Al-Rush, porque senão você vai para o inferno, para o lago de fogo. Lucifer, o capeta, o diabo, o mão de lã, o chifrudo, o rabudo, né? Como eles queiram, uma série de ideologias, de erros, né? Tá entendendo? De invenções humanas que levam a cada vez mais o povo declinar do conhecimento e se afastar da presença do Altíssimo, do Todo-Poderoso, de algo, e ficar correndo atrás de Messias. Messias não pode fazer nada por você, meu irmão, minha amada, meu querido, que você está nos assistindo. Denilson, shalom para você também, né? Vários irmãos assim, Adriano Abadá também, shalom para você, certo? Você vai estar correndo atrás de Messias, você está desacatando ao Eterno, porque Ele é um, e Ele é único. Ele mesmo diz lá no livro de Isaías, que você conhece lá na sua Bíblia pagã, que Ele diz: eu sou o Salvador, além de mim não existe outro, não divido o meu poder com ninguém. Lá está escrito glória, né? Mas glória é ídolo, glória não tem nada a ver com tradução não, é o poder. Ele não divide o poder dele com ninguém, meu amado. E você está dividindo pela ideologia, pela politicagem romana, pela politicagem de tradutores, entendeu? Pelo cristianismo pagão, dividindo o poder do Altíssimo para com um Messias, com um ungido, de falsificação, de mentira escritural, de mentira histórica, tá certo? Eu provei para você aí, entendeu? Aí os testemunhas de Al-Rush, ou de Yeshua, ou de Jesus, né? Dizem que tem que aceitar ele. Eu tenho que correr do inferno, eu tenho que correr de Satanás. Ele que me libertou. Meu amado, quem se libertou das coisas ruins foi a sua boa consciência. Quem libertou você das coisas ruins foi você tomar uma decisão sincera e verdadeira e própria. Tá certo? E quando você vai para a palavra te ensina. Não é Jesus que te ensina não, meu irmão. Não é Yeshua que te ensina não, meu irmão. Não é Al-Rush que vai fazer nada por ti não, meu irmão. É o Eterno, é o Altíssimo, é o bom feitor. É algo que vai fazer algo por ti, e que faz, que tem poder, que te criou, que te fez, que separou a terra do mar, que fez o Chamaim, que fez Evaretes a terra, que fez o homem, que fez a mulher, que fez os animais, que deu, não importa como foi feito, importa que foi feito. E eu não nasci aqui, não foi o outro homem que me fez, não foi o primeiro homem, foi feito pela biologia, pela química, pela ciência, não. Tudo tem um poder de um ser supremo, e é esse ser supremo que eu estou falando aqui para você, não é Messias não. Houveram vários ungidos, vários Messias na história hebraica. Moshe foi um deles, Moisés, né? Yahushua, o popular Josué, né? Yeshiarro, Isaías, Irmiarro, Jeremias, Zacarias, entendeu? E muitos outros foram ungidos. Foram muitos ungidos que houveram, tá certo? Mas nenhum foi salvador, porque só o Eterno. A palavra salvação é tão pequena, tão pequenininha para o poder do Eterno, é tão insignificante. E o povo vive orando em nome de Messias para ser salvo, com medo de inferno e de Satanás. Não existe Satanás, capeta e nem inferno. Isso aí eu vou falar em outro estudo.
tá certo? Em outro comentário. Então os seguidores de Yahushua estão dizendo o mesmo sistema, o mesmo caminhozinho que está adorando a Jesus e quem está adorando a Yeshua, com coisas pequenas, certo? O Eterno é que é digno de todo louvor, de toda honra, não o homem. Olha, quando você afirma que ali no Novo Testamento não importa a nomenclatura, vamos tirar nomes, aquele personagem do Novo Testamento que diz que é Salvador seu, e ele é chamado pelo cristianismo, pelos relatos ali dos evangelhos, das cartas de Paulo, como Deus homem, você está dizendo que ele é mito, que ele é mitológico, que ele é porque todos os ídolos de mitologia grega, romana, de qualquer povo, semítico ou não, da mitologia, Deus homem é mitológico, é ídolo. Então ele não pode ser jamais salvador nenhum de nada. Ele é mitológico. Outra coisa importante que eu quero dizer para vocês também é o seguinte, é que, preste bem atenção, tem uma história hebraica que diz, claro, nós sabemos que nos tempos passados, o povo, para receber perdão de pecado, existia uma imolação de um novilho sem mancha, limpo, não é isso? E era dentro do templo, só o sacerdote fazia essa imolação. Essa imolação era o sacerdote que fazia. E o povo ficava do lado de fora da tenda, do deserto. E aí o Eterno recebia o sacrifício como um perdão de pecados. Aí o povo cristão e o cristão judaizante, o seguidor de Yahushua e de Yeshua, e o seguidor de Jesus. Então esse Messias teve que morrer e ser imolado. Aonde? Aonde? Existe uma história hebraica que quando o animal, o novilho, era imolado dentro, era porque ele não tinha mancha, era intacto diante do Eterno e do sacerdote. Quando se não existisse um animal perfeito, ele tinha que ser imolado fora do templo, mas dentro da cidade. E se não existisse novilho ou uma ovelha intacta, fosse pegar um bode para imolar, um bode velho, nem era dentro do templo, nem era fora do templo, nem dentro da cidade, mas era fora da cidade, era um bode imolado. Aí o que eu quero dizer isso para vocês, o que? Isso é uma história hebraica. Jesus foi imolado aonde? Yeshua foi imolado aonde? Yahushua foi imolado aonde? Dentro do templo? Fora do templo, dentro da cidade? Ou fora da cidade? Me respondam. Foi fora da cidade. Então ele é bode. Ele é bode. Não é ovelha, não é novilho. Tá certo? Isso é uma história hebraica. Ele foi imolado aonde pela história cristã? Lá no Gólgota. Lá onde era só crucificado em ponte de cruz, ladrões, assassinos, por Roma. Uma história que não tem relato, não se afirma em nenhum capítulo e versículo da Torá e da Tanakh sobre esse Messias do Novo Testamento. Nenhum. Entendeu? Essa é a situação. Bíblias adulteradas, traduções adulteradas, nomes adulterados. Os seguidores de Yahushua queriam que eu ficasse só em nomes adulterados. Em nomes. E ainda muitos nomes que eles usam ainda está adulterado. Como também os seguidores de Yeshua, como principalmente os seguidores de Jesus. Então eu estou relatando isso para que vocês, entendeu? Entendam que não é difícil ler, entender, pesquisar. O difícil é ter preguiça, é ser preguiçoso. É difícil, né? Porque gosta de receber tudo prontinho, pontinho. Tem aquele filme de Bate-me-Robe antigo, né? No tempo, eu acho que vocês já ouviram falar no tempo do Zorro, no tempo de Durango Kid. Enquanto eles ficavam lutando lá, o Rei Tut ficava no seu trono e as concubinas abanando ele e ele comendo a uvinha na boca. Eu acho que muitos de vocês se lembram desse Bate-me-Robe de Rei Tut. É assim mesmo. Os seguidores de Messias gostam tudo na boquinha. Tudo assim, abre a boca, meu filho, para eu botar na sua boca. Vão pesquisar lá. Vão pesquisar a palavra. Estudem, para vocês verem o que eu estou falando aqui. Eu estou falando em relatos rápidos, senão eu vou passar aqui horas e horas e horas. Estou dando relatos a vocês.
Entenderam? É isso que vocês têm que entender. Então esses seguidores de Yahushua, que vivem falando mentiras da minha pessoa, agredindo a muitos, não são todos não. Tem uns que estão em Yahushua, mas são educados, né? Mas são gente boa. Mas tem outros que são ignorantes duas vezes, na palavra e pessoalmente, né? Em outras palavras, tem um cidadão aqui, um repórter aqui chamado Cardinô, e tem um sabão aqui usado que é chamado Lavarte. Ele disse: essas almas cebosas, nem um sabão Lavarte lava. Então são esses que vivem agredindo, inventando mentiras, abrindo site, dizendo que a gente faz parte de grupo, dizendo que eu virei judeu. Já saiu até na internet dizendo que eu já morri. Olha, eu estou vivo aqui, tá? Te prepara, porque o pau vai descer nas mentiras aí, viu? Eu estava procurando até agora onde foi o meu enterro, né? O meu sarcófago, o meu caixão. A esses que disseram que eu morri, que estava divulgando aí que eu tinha morrido, que foi muito choro. Um bocado de mentiroso, sem vergonhas, que não tem vergonha na cara. Entendeu? Entendeu? São esses tipos de gente. Então esses seguidores de Yahushua vieram já há mais de 10 anos na internet, entendeu? Jogando esses estudos cristãos, tentando aprimorar o estudo cristão. Como é que pode aprimorar o estudo cristão que não faz parte da Torá? Ou tu crê no Eterno, no Altíssimo que fez todas as coisas, ou tu vai crer em Jesus, o teu Deus, o Deus cristão, o Deus da tua nação. Porque o das Escrituras não é Jesus não. Entendeu? Isso daí é uma manipulação que foi feita, a invenção foi elaborada e uma manipulação, porque olha, Roma, desde os tempos antigos, que sempre quis ter o poder sobre as nações, sobre os povos. Roma foi ajudado por quem? Pela Grécia. E terminou depois Roma abatendo a Grécia e tomando conta dela. Hoje não é diferente. O que foi elaborado, falando espiritualmente, foi um fabricar de um salvador ocidental para converter o povo do Oriente. E o povo ocidental cada vez mais ficar na lama, no lamaçal. Quantas pessoas aí estão, não é? São pessoas que estão inocentes, são pessoas que estão, né, sem conhecimento por causa dessas lideranças. E muitos sabem que estão errados, mas não tem coragem de falar a verdade para não perder a carteira. E isso aqui, ó, no final do mês. Grana, posição, carteira. Onde é que tem carteira aqui nas Escrituras? Onde é que tem carteira, arqueologicamente falando, na história? Não é? Aí tem medo. São chamados homens santos, ninguém toque. Muitos desses homens santos que saem da igreja, depois vão se prostituir, tomar uísque, tomar cachaça, quando saem da igreja. Vocês não sabem disso, ou sabem, não é? Pessoas que estão pelo Espírito Santo, o Espírito Santo botando para quebrar neles, ó. Só falando mentira, ensinando mentira, e as pessoas, os coitados que não têm condição, que são analfabetos, que muitos não sabem ler, nem pronunciar às vezes uma palavra correta no português, tá entendendo? Ficam passando por essa situação. Crenças, religiões, estão ensinando religiões ao povo, não verdade histórica, não verdade arqueológica. Por isso que eu estou aqui. E vocês, seguidores de Yahushua, vocês vão ter que me engolir, viu? Vocês vão ter que me engolir. Porque esse poder de vocês aí é um poder mentiroso, cristão judaizante, de trocas de nomes, e ainda por muitos nomes errados. E eu estou aqui para provar, arqueologicamente e escrituralmente, a vocês, aos seguidores de Yeshua. Há pouco tempo agora, uma pessoa muito conhecida na internet, chamado Marcos Abraão, que tinha várias sinagogas, né? Segmento de Yeshua Hamashia, de Messias, caiu na real, foi para a escritura, foi para o hebraico, foi para a tradução correta do hebraico para o português na sua língua, e chegou a público com a sua cúpula e teve humildade de dizer que Yeshua não é o Messias de Israel, que Yeshua é uma falsificação. Imagine Jesus, hein? Teve coragem, ó, deu a cara para bater, teve coragem. Teve até eu e um amigo nosso aí, chamado Luciano, que está aqui conosco, que fez um vídeo, né, defendendo ele.
Ele teve coragem e humildade. Seguidor de Yeshua, os seguidores de Yeshua, os messiânicos, os Netzarim, é uma falsificação e uma facção judaica. Não existe seguidor messiânico, meus amados. Ou você segue Torá e Tanakh, não existe messianismo. Messianismo é cristianismo. Quem está na rede de seguimento de Yeshua HaMashiach está sendo um cristão judaizante. E quem está com Jesus? Cristão protestante e cristão católico. É isso. Além dos nomes estarem tudo errado nessa Bíblia que está aí nas lojas aí caríssimas, de luxo, né? Todo mundo comprando, dando com as Bíblias, parece um tijolo de 8 furos debaixo do braço, para chegar nos púlpitos, para se amostrando, pregando, falando mentiras de traduções, entendeu? Por movimento, não é? E correndo atrás do Carabachô, do Tititititi, do Suprianúvia, Flávia, não é isso? É isso que o povo está querendo, movimento, né? Correndo atrás, ensinando mentiras. Essas coisas estão acontecendo. Entendeu? Nós não podemos de maneira nenhuma aceitar, temos que falar a verdade, doe que doer. Se eu estiver errado em alguma coisa, eu tenho que ter humildade para dizer, está errado mesmo, e vou ao público dizer, isso está errado. Isso se chama humildade, não é amostração não. Ou você querer continuar com eu porque você tem 10, 15 anos, 20 anos falando uma coisa e você sabe que você estava falando errado. Não é? Não é isso? Aí Marcos Abraão, o chefe dos Yeshuas aí, ó, mandou Yeshua lá para Bagdá, porque não vale um picolé de R$1. Uma mentira. Tá certo? Não vale um din-din de R$1. Uma mentira. Então vocês que dizem que Jesus é Yeshua, ó, caiu por terra. Não use a palavra, vamos usar a palavra, a letra mata. A letra não está matando em nada, a letra está dando ressurgimento, vida, alegria. É isso que eu sinto, alegria, ressurgimento dentro de mim. E para as pessoas, para conversar com as pessoas, explicar as coisas. E não continuar numa história de carochinha, entendeu? Num desenho animado histórico de carochinha, de mentiras, só para me animar. Ah, eu vou ficar aqui onde eu estou bem aqui, eu vou ficar aqui. Ninguém me tira da Batista, ninguém me tira da Assembleia, ninguém me tira de Jesus, Ele é o meu Salvador. É isso que as pessoas dizem? Ah, está bem, está aqui. É o conformismo. Está conformado com isso que ouviu e não procura saber se é verdade. Fica acomodado, só pensando em ganhar dinheiro, só pensando em enriquecer, só pensando em ser pastor. Não é isso? E muito também só pensando em querer ser cantor, para querer abranger o mundo, cantar bonito e estar reconhecido mundialmente no gospel, né? No pulinho do gato, aquela coisa toda, no retetel do pentecostalismo. É isso que está acontecendo aí. Mas enquanto eu tiver vida e alma me der vida, eu vou dar lapada na cabeça dos seguidores das mentiras, seja de onde for. Certo? Porque eu não estou aqui para brincadeiras não. Eu estou aqui para lhe ajudar, saiba disso, viu? Você que está me vendo aí, me ouvindo. Porque eu vou botar isso aí ao público, não vai ser só para minha página não. Tá certo? Você tem que entender isso, nós estamos aqui para relatar a Escritura, para mostrar fatos arqueológicos, e não está lendo, porque se você não aceitar o filho, você nega o pai. Porque está escrito aqui, você não sabe nem o que está escrito aqui, de onde veio. Tá certo? Jesus não cumpriu, foi nada do que o último ungido tem de cumprir, e que ainda virá, entendeu? Se eu for usar o termo salvação, eu não preciso ser salvo de nada, eu preciso ter o conhecimento. Mas se eu for usar o termo salvação, Yahweh que é meu salvador, se o último ungido, quando ele vier, na época que ele vier, quando tudo se cumprir, aí tá certo, ele vai ser só mais uma ponte para fazer os relatos do Altíssimo, do Todo-Poderoso, do que fez todas as coisas, e o que te dá fôlego de vida, né? E que te dá alegria, entendeu? Tá entendendo? Então é isso que você tem que entender. Mas se você for para o relato para jogar Novo Testamento é politicagem, meus amados. Novo Testamento é falsificação. Novo Testamento é um engano. Novo Testamento, entendeu? Novo Testamento é elaboração romana. Tá certo? Novo Testamento
Elaboração é querer agredir a verdade histórica hebraica, é querer agredir os Yahudim, os judeus. É isso que o Novo Testamento foi feito, para agredir, para massacrar, para zombar dos judeus, dos Yahudins. O Novo Testamento foi criado para isso. Tá certo? Prestem bem atenção no que eu estou dizendo aqui a vocês. Entendeu? A história verdadeira não está ali, não. Não está ali em cristianismo, não, no Novo Testamento, não. Todo o livro, meus amados irmãos e telespectadores que estão me ouvindo e me vendo agora, todo livro, tá certo? Que está elaborado, ou que foi elaborado, ok? Ele tem início, meio e fim. E fim, que é Novo Testamento, da Bíblia, chamada Bíblia, não é complemento do início, nem do meio. O início é os 5 primeiros livros, a Torá, a Rai Torá, a vida plena. E não lei, a vida plena, a Rai Torá, que você conheceu do Pentateuco, que é de Bereshit a Davari, de Bereshit, de Gênesis a Deuteronômio. E o Tanakh são os profetas, os reis e os profetas. E não afirma nada do que o Novo Testamento está dizendo. Algo que eles compilaram de história, jogando na boca do personagem Jesus. Quando Jesus cai por terra, quando Yeshua cai por terra, quando Yahushua cai por terra, cai todo o cristianismo por terra com ele. Tá certo? Então, Juscelino estava escrevendo ali, os judeus, dois grupos de judeus, messiânicos e os não messiânicos. Não, é os ortodoxos, aquele que não crê no Messias. Muita gente bota os ortodoxos na cabeça, não. Você tem que ver que existem mais de 10 facções judaicas, você tem que estudar, meu amado. Existem mais de 10 divisões judaicas. E na maioria dela, mais da maioria dela, vai pela Torá e não crê. Não, a Torá não afirma, tá entendendo? Que Messias Jesus ou Yeshua é o verdadeiro Messias das Escrituras. Entendeu? Então é isso que vocês têm que entender. Entendam isso. Os relatos originais estão aí. É as traduções, arqueologias, os papiros mais antigos. Tá certo? Não existe Novo Testamento em hebraico. Novo Testamento é em grego. Cópias do grego. Tá certo? Ah, mas eu ouvi falar que tem em aramaico. O aramita foi copiado do grego. Não foi diretamente do hebraico, não. Foi do grego. São os papiros que estão aí na internet. Tem muita gente se deixando se levar por vídeo de internet, por isso e por aquilo outro. É uma situação desagradável. Entendeu? Tudo tem como se aprender, só é querer. É querer. É querer. Querer. Eu posso fazer e vou fazer. Eu estudei e vou fazer. Eu estou sabendo hoje porque eu não sabia. Não é isso? É isso que é o certo, é humildade. Tá certo? E não ser prepotente, ser ignorante. Não é? Ou aqueles que se acham ser tão inteligentes, não os leigos não. Aqueles que se acham ser inteligentes são verdadeiramente burros. São mais burros do que o burro animal. Ignorante 2 vezes. Não é? Então, meus amados, os seguidores de Yahushua estão dando murro em ponta de faca. Estão tremendo mais do que vara seca. Estão tremendo mais do que salsicha e Scooby-Doo. Por quê? Porque os relatos deles é a mesma coisa dos relatos dos seguidores de Jesus, sendo que não estão em igreja, ficam na internet. Tá entendendo? Ficam lá na internet. Oi, tudo bem? Xoleim, como é que tu tá? Tá, aquela coisa toda, sabe? Abrindo sites, abrindo blog e enganando a muitos. Nós estamos aqui para desmascarar esses que estão aí, esses seguidores de Yeshua, esses seguidores de Yahushua, entendeu? E esses seguidores que infelizmente estão seguindo a Jesus. Foi de onde eu vi, porque também um dia eu fui seguidor de Jesus. Eu não tenho medo de dizer isso não, fui pastel. Eu chamo de pastel, nem pastor, eu fui pastel. Fui seguidor de Jesus, das Assembleias de Zeus. Entendeu? E sair dessa idolatria, de ser príncipe da mentira, para ser um pequeno, para falar a verdade, doem que doer. Entendeu? Nós não estamos aqui
para passar a mãozinha na cabeça de Roma, não. Não estou aqui para fazer isso. Eu estou aqui para falar a verdade, tanto para católicos, como para protestantes, e como para seguidores de Messias, de Yeshua ou de Yahushua, ou de Ashua ou de Yeshua, de Essou, de Yes, de Tupã, seja de quem for. Eles não vão fazer nada por você, porque são invenções mitológicas. Aminã, eu fico aqui na expectativa de ter ajudado a muitos no que foi falado aqui. Eu fico aqui na expectativa, certo? Fico na expectativa das coisas acontecerem, entendeu? Para que vocês se reedifiquem, que vocês fiquem mais abençoados, mais vivos com o conhecimento da palavra, entendeu? Sejam honestos com a Torá e a Tanakh, não desonestos, crendo num cristianismo falsificado e inventado pelas mãos dos padres, né? Sejam honestos consigo mesmo, vão estudar. Nós temos um curso, tá? Nós temos um curso de 1 ano, que quem está fazendo o curso aí só vive pulando, como diz lá em Malaquias, o bezerro que sai da estribaria, sai pulando de alegria. São muitos que estão pulando de alegria, tirando o fardo pesado da religião e das mentiras das traduções e das invenções mitológicas dos seus ombros, da sua cabeça, do seu cotidiano, entendeu? Muitos estão ficando alegres, estão alegres por conhecerem a verdade histórica. E não está nesse negócio aí, desse retetel aí, dessa baboseira aí de língua estranha, desse retetel de estar marchando dentro de igreja, batendo o bombo, entendeu? Desse retetel, entendeu? De cristianismo mitraico, de mitraísmo, entendeu? De dogmas, de mitologia, que é esse cristianismo que está aí. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós temos como provar, não é? Nós temos como provar isso. Eu não estou dizendo aqui porque eu quero que seja. Queria eu que o cristianismo fosse a Torá e a Tanakh sendo falado na nossa língua. Queria eu, mas não é. Não é. É uma história totalmente diferente. É uma história totalmente separada da Torá e da Tanakh, dos primórdios. Entendeu? Esse negócio de graça, viu, Juscelino está escrevendo aí, ó. Graça não existe, Juscelino. Existe o favor do Eterno. E o favor do Eterno está chegando a você. O favor do Eterno está chegando a você. Do conhecimento de reconhecer a verdade escritural, entendeu? O Eterno é um só, não é 2 nem 3 não. E ninguém tem que viver de essência não, meu amigo, porque ninguém é perfume francês ou italiano para estar vivendo de essência não, tá certo? Você tem que viver a realidade histórica das traduções, entendeu? Tem muita gente que está com medo da besta, e a besta vai se levantar. Eu vou falar isso depois. Outra coisa aí, prepara aí que eu vou mostrar quem vai ser a besta, quem é a besta e quem é besta. Porque eu não sou mais não. Eu era besta muitos anos atrás. Porque eu estava lá comendo uma comida de todo jeito, me fazendo mal, né? Comer de tudo, né? E se acabando, né? Tome doença para cima. Vocês já observaram no cristianismo, né, nos relatos, que a maioria das pessoas que estão orando por você são pessoas doentes, que precisam muito da tua oração, e eles estão orando por ti, mas eles precisam mais da oração do que têm o direito de orar por ti, porque estão todos do quê? No mesmo patamar, entendeu? Muitas pessoas precisam saber da realidade histórica e ficam comendo história de carochinha. Tudo que o pastor diz, ele crê. Vê só, que é um segue guiando o outro, né? Os dois que é dentro do buraco. E isso está lá no Talmud, do ensinamento dos Yahudins. Não é de Jesus, não. Está lá. Entenda, meus amados. Você que está me vendo aí assistindo, procure estudar. Procure estudar. Muitas pessoas que estão entrando aqui agora, tem gente que está fazendo curso comigo e outras não. O Juscelino Paulo é uma pessoa que trabalhou comigo no tempo das Assembleias de Zeus. Olha, ele é cantor evangélico, passou um tempo sem gravar, uma pessoa maravilhosa. Eu amo esse rapaz, esse cara é um cara legal. Mas infelizmente ainda está na mentira. Mas nós estamos aqui, entendeu? Nós estamos aqui para dizer a verdadeira situação do que é
o Novo Testamento. Entendeu? Vocês têm que falar, têm que acreditar no que é relatado, no que foi falado e mostrado. Não é só em palavras, não. Não é pegar o texto e só ler o texto, não. A gente está mostrando algo. Eu tenho muitas provas aqui, milhares de provas aqui. Entendeu? Aqui, ó. Eu tenho aqui, ó. Tem aqui, ó, o livro, ó. O livro aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Sabe o que é isso aqui, ó? Ó. Isso aqui é o resultado do DNA da família, né? Das ossadas do sarcófago lá de Yeshua, encontrado desde 80, escondido de você, seguidor de Yeshua, seguidor de Jesus. Olha aqui o DNA comprovando a família de Jesus, de Yeshua. Tá aqui, ó. Ele não ressuscitou, não. Os ossos dele tá lá. Casou-se com uma Orone Magdália, a popular Madalena, que você chama de prostituta, que está lá no Novo Testamento. Nunca foi prostituta. Tá aqui, ó. Tá vendo isso aqui? Resultado do DNA, ó. A família de Jesus, ó. 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 Tá vendo? Isso aqui é prova. É uma delas. É uma delas. Uma delas. Para vocês terem. Entendeu? Ó? Terem conhecimento. Entendeu? Isso é uma delas. Porque de documentação, de provas que eu tenho aqui no meu PC, arqueologicamente comprovando, de tradução, tudo que você nem imagina. Entendeu? Então eu quero deixar para vocês aqui esse pequeno relato. Tenham cuidado com esses seguidores de Yahushua, viu? Essa turminha aí do site Antares, que vive distribuindo documento grátis aí, ó, feito panfleto evangélico, não é? As pessoas que vivem me detonando, falando mal da minha pessoa, pessoas que nem me conhecem também, gente que nem me conhece, sabe? Gente que fez uma ligação para mim, sabe? Para me ouvir, para depois estar falando, dizendo que me conhece. Entendeu? São gente desonestos. Entendeu? Gente desonesta. Tenham cuidado, viu? Com esse Coranu se passando aí, entendeu? Pro judeu, lá de Jerusalém, de Yahushua, viu? É o Filimino Nagado, o Tiberiano, viu? E com o site Antares, seu Zulial e Companhia Limitada, viu? Que vive dizendo aí que eu sou judeu, não tenho nada de judeu, tá certo? Louvado é se eu fosse um judeu, que eu queria morar lá em Yahushua, em ser o verdadeiro Yahudim puro, que eu estaria dentro da Torá e Tanakh, e eles não estão. São filhos de Roma mesmo, ainda continuam filhos de Roma. Por isso, então eu agradeço a todos, né, nesse comentário aqui de hoje, que possa ter ajudado a vocês, né, com algo. E outros comentários que nós vamos fazer futuro, tá? A gente avisa, tá certo? E futuros também debates que nós vamos relatar, tá? Eu agradeço a todos. Tem uma xalã para Luciano, uma xalã para o Juscelino Paulo também, tá certo? A xalã para todos que entraram aqui, né, e compartilharam com a gente, tá certo? E que vocês possam aprender cada vez mais. Aminã? Shalom, Hamalek, Yau. Uma boa noite para vocês.